A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Seja muito bem-vinda, Marilete, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @igrejas e os dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios aos livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @igrejas e os dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da Igreja e os Dons. E diga qual número de rebanho de 1 a 14 você faz parte, lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé. Para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais,
sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando a muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão conosco nessa live da tua igreja virtual, @igrejas e os dons. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados. Todos os 14 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, libertação, edificação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 14, para você receber um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Mas antes de eu dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38.
E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar continuidade ao sorteio, vamos dar, início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aos rebanhos escolhidos de número 9. Escolhidos de número 9. Vamos ao livro. É o livro de Números. E o capítulo é o capítulo 4. Vamos à oração para dar início ao sorteio da oração. Vamos à oração. A oração é a oração 6. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que haja agora a libertação e a purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos, que sejam todos libertos e limpos em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que recebam a verdadeira paz, a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Números capítulo 4, que contém 49 versículos, os deveres dos levitas para os escolhidos de número 9. Disse o Senhor a Moisés e a Arão fazer o recenseamento dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Contareis os nomes os homens de 30 e 50 anos de idade, todos os que são aptos para que sirvam para a tenda da congregação. Este será o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, o cuidado das coisas santíssimas. Quando partir o acampamento, Arão e seus filhos virão, abaixarão o véu protetor e com ele cobrirão a arca do testemunho. Por cima lhe porão uma coberta de peles de animais marinhos. Sobre ela estenderão um pano todo azul e lhes colocarão as varas. Sobre a mesa da posição estenderão um pano azul. Sobre ela porão os pratos, as colheres, as taças, os jarros para libação. O pão contínuo estará sobre ela. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Escolhidos de número 11. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Daniel, com 12 capítulos. Capítulo 6,
Daniel capítulo 6, com 28 versículos. Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse o dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe: o rei Dário vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei devia baixar um decreto a fazer firme o interdito que qualquer que por espaço de 30 dias fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 6, vamos ao livro Cantares, com 8 capítulos. Cantares, com 8 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 7. Cantares, capítulo 7. Cantares, capítulo 7, que contém 13 versículos. Quão formosos são teus pés nos sapatos, ó filho do príncipe. As voltas das tuas coxas são como joias, trabalhadas por mão de artista. O teu umbigo é como taça redonda em que não falta bebida. O teu ventre é como um monte de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios são como 2 filhos gêmeos da gazela. O teu pescoço é como torre de marfim. Os teus olhos são como as piscinas de Esbom junto à porta de Bate-Rabim. O teu nariz é como a torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça é como o monte Carmelo. Os cabelos da tua cabeça são como a púrpura. O rei está preso pelas suas tranças. Quão formosas e quão adoráveis és, ó amor, em delícias. A tua estatura é semelhante à palmeira, os teus seios aos cachos de uvas. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Os escolhidos são os escolhidos de número 13. Vamos ao livro. Vamos ao livro. Para esses escolhidos, Joel, com 3 capítulos. Joel, com 3 capítulos. Capítulo 2. Joel, capítulo 2, que contém 32 versículos.
o dia do Senhor, e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas do céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Escolhidos de número 2. O livro é o livro de Obadias, com um capítulo. Vamos à oração. A oração é a oração 10. Santíssimo Pai Celestial, que através dessa ministração da tua santa, forte, verdadeira palavra, que haja agora a destruição de toda obra do espírito maligno e imundo que estiver trabalhando contra as tuas santas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. E chega a tua paz, a tua graça, a tua alegria, edificando essas vidas através desse ministério da tua igreja virtual, @a igrejas e os dons. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Obadias, com um capítulo para os escolhidos de número 2. Um capítulo que contém 21 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempos e quantidade em matemática, eu estarei lendo somente 7 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus e de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade para junto de você, aonde você estiver. Obadias, com um capítulo que contém 21 versículos. O dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça, como vós bebeste no meu santo monte. Assim beberão de contínuo todas as nações, beberão sem cessar até o fim, e serão como se nunca tivesse existido. No monte de Sião, porém, haverá livramento. Ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. A casa de Jacó será fogo, a casa de Josué chama, a casa de Esaú palha, e aqueles se acenderão contra eles e os consumirão. Não haverá sobrevivente da casa de Esaú, o Senhor disse. Escolhido de número 1. A oração é a oração, o livro é o livro de Levítico. Vamos ao capítulo. Capítulo 18, Levítico capítulo 18, e a oração é a oração 5. Senhor Deus Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos, que estiverem um só Espírito junto conosco, recebam a paz, a graça, a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Levítico capítulo 18. O capítulo 18 contém 30 versículos. Relações sexuais ilícitas. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, diz-lhes: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não imitareis os costumes do Egito, onde habitaste, nem os da terra de Canaã,
para o qual vos conduzo, nem andareis segundo os seus estatutos. Praticareis os meus juízos e guardareis os meus estatutos para andares neles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, pois o homem que o cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Nenhum de vós se chegará a qualquer parente próximo para relacionar-se sexualmente com ele. Eu sou o Senhor. Não desonrarás o teu pai nem a tua mãe. É tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 5. Escolhidos de número 5. Salmos com 150 capítulos. Capítulo 122. Vamos à oração. A oração 4. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. De toda miséria, de toda depressão e de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal sai em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu dou glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Salmos, capítulo 122. Que contém somente 9 versículos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem estabelecida, para onde sobe as tribos do Senhor, como estatuto de Israel, para darem graça ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prospere aqueles que te amam, haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 8. Eclesiastes, com 12 capítulos. Seja muito bem-vinda, Antônia Edneide. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela sua presença. Eclesiastes, capítulo 3. Para os escolhidos de número 8. O capítulo 3 do livro de Eclesiastes contém 22 versículos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 7 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver. Eclesiastes capítulo 3. Para os escolhidos de número 8, você que escolheu ser parte do rebanho dos escolhidos de número 8, vai meditar nesse momento no livro de Eclesiastes capítulo 3. Tempo para tudo, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar e o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar tudo
tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 10. Vamos ao livro. Esdras com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 2. Esdras, capítulo 2. Que contém 59 versículos. A lista dos que voltaram. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, entre os exilados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os que vieram de Zorobabel, Jesua, Neemias, Zeraías, Realias, Mordecai, Bilsã, Mispa, Bigvai, Reum, Baná, a lista dos homens do povo de Israel, os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ara, 775, os filhos de Baat, Moabe, os filhos de Jesua, Joabe, 2.812, os filhos de Elão, 1.254. Escolhido de número 4. Romanos com 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos, vamos ao livro. O capítulo do livro de Romanos. Capítulo 6. Romanos capítulo 6, vamos à oração. A oração é a oração 3. Santíssimo Senhor, o Todo-Poderoso, que através do poder da tua santa palavra sendo ministrada, que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo, sejam todos livres em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e eu dou glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Romanos, capítulo 6. Para os escolhidos de número 4, Romanos capítulo 6, que contém 23 versículos, mortos para o pecado, vivos em Cristo. Quem diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo algum, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus foram batizados na sua morte? Da sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Pois sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Livro, os escolhidos de número 3. Vamos ao livro. O livro é o livro de Judas com um capítulo. Vamos à oração. A oração é a oração 1.
Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio e esse veículo. Saia agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. Judas, com um capítulo que contém 25 versículos. Judas... Perdão. Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai, guardados no Senhor Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto eu pregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé de que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar-vos, se bem que já estáis ciente de tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregam-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Escolhidos de número 7. Vamos ao livro. Sofonias, com 3 capítulos. Sofonias. Vamos ao capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 3. Sofonias, capítulo 3. A futura Jerusalém contém 20 versículos. A ida de rebelde manchada. Ai da rebelde manchada da cidade opressora, não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões que rugem no meio dela, os seus juízes são lobos da tarde que não deixam nada para o dia seguinte. Os seus profetas são arrogantes, são homens traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Todas as manhãs traz a sua justiça à luz e a cada novo dia ele não falha, mas o injusto não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas fortalezas estão assoladas, fiz desertas as suas praças, o ponto de não ficar quem passe por elas, as suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado, mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. Escolhidos de número 14. Escolhidos de número 14, mas antes de eu sortear o livro e o capítulo para os escolhidos de número 14, eu irei ler e apresentar para vocês mais um dos nossos desafios. Esse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta, segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. E eu irei apresentar mais uma mensagem.
da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio. Os escolhidos número 14 e o livro é o livro de Deuteronômio. E o capítulo é o capítulo 33, que contém 29 versículos. As bênçãos de Moisés, 14, escolhidos de número 14 para Deuteronômio 33. As bênçãos de Moisés. Esta é a bênção com que Moisés, homem do Senhor Deus, antes de morrer, abençoou os filhos de Israel. Disse ele: o Senhor veio de Sinai, eles alvoreceu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã, veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e recebem das tuas palavras. Moisés prescreveu-nos a lei por herança da Assembleia de Jacó. Ele foi rei em Zezurum, quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e os seus homens sejam numerosos. Isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, coloca-o no meio do seu povo.
as suas mãos lhe abastecem, e tu lhe seja em ajuda com os seus inimigos. Glórias ao Senhor Deus. E os escolhidos são os escolhidos de número 12. Mas antes de eu sortear o livro, o capítulo, eu irei apresentar mais um de nossos desafios. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações são mentira. Uma das 7 é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segunda, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarta, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9,31 e receba 200 milhões. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétima, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do político e nem autoridade do político e receba milhões de reais. 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro. Segunda Tessalonicenses, capítulo, com 3 capítulos, perdão. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos à oração. A oração é a oração de número 2. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chegando agora a ministração dessa tua palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo, de toda opressão do mal, é o que eu peço e já lhe agradeço, em nome santíssimo do Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e meu muitíssimo amém. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, que contém 17 versículos para os escolhidos de número 12. O anticristo. Ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus o Cristo e a nossa reunião com ele, rogamo-vos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, e ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo do Senhor Deus, querendo parecer o Senhor Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o mistério da injustiça opera somente a um, que agora o detém até que seja afastado.
Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha um número de 1 a 14. Enquanto você vai mentalizando, eu vou lendo os nossos avisos para todos vocês. Atenção a todos os que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade de todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que estiveres medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus. Atenção a todos vocês que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises de nossas lives no final de semana, pois das 5 lives da semana serão sorteadas, quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives, de segunda a sexta. E dessa maneira o Senhor pode falar grandemente uma palavra ao seu coração, pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Você que mentalizou o 2, números 4, você vai meditar no livro de Números, capítulo 4. Você que mentalizou o 5, Daniel, capítulo 6. Você que mentalizou o 6, Cantares, capítulo 7. Você que mentalizou o 8, Joel, capítulo 2. Você que mentalizou o 7, o livro de Obadias contém um capítulo. Você que mentalizou o 1, Levítico, capítulo 18. Você que mentalizou o 11, Salmos, capítulo 122. Você que mentalizou o 10, Eclesiastes 3. Você que mentalizou o 9, Esdras, capítulo 2. Você que mentalizou o 12, Romanos, capítulo 6. Você que mentalizou o 13, o livro de Judas com um capítulo. Você que mentalizou o 4, Sofonias, capítulo 3. Você que mentalizou o 14, Deuteronômio, capítulo 33. E você que mentalizou o 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou repetir já os números que foram sorteados para todos vocês. Mas antes eu irei apresentar mais uma mensagem, mais uma denúncia que as igrejas e canais estão apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber
receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada, para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. O 2, números 4, 5, Daniel 6, o 6, Cantares 7, o 8, Joel 2, o 7, Obadias, o 1, Levítico 18, o 11, Salmos 122, o 10, Eclesiastes 3, o 9, Êxodo 2, o 12, Romanos 6, o 13, Judas, o 4, Sofonias 3, o 14, Deuteronômio 33, o 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 2.
Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Faça essa leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, entrego a ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. Depois entre em contato conosco no privado, nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se formar uma verdadeira igreja do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância de você ser seguidor, escritor, ofertante, membro de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na IG1 318 37 300, e até 1h12 da madrugada, para buscar a Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento material de trabalho, para fazer a sua obra com o Senhor Deus e receber as recompensas. A Mateus 16, versículo 24 a 27, e João, capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, independendo da rede social. O link e os horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% das escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês do México, da África do Sul, da Dinamarca, do Canadá, da Itália, da Argentina e todos que nós ainda não sabemos, que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.